coração, porque eu sempre sou fiel. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua igreja, pelos meus irmãos, meus filhos na graça, meus pais no Senhor. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Guarda-nos na tua santa presença. Opera, Senhor, na tua igreja em todo lugar. Guarda os teus filhos, Pai, empenhados na escola bíblica dominical. Toma em tuas santas mãos, alunos, professores, superintendentes, todos, meu Senhor, que têm estendido as mãos para este trabalho formador. Querido Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a nossa contribuição à Escola Bíblica Dominical. É prazeroso para mim participar desse trabalho, fazer de alguma forma, algum gesto, pelo menos, que encoraja e valoriza a Escola Bíblica Dominical e aqueles que participam. É um trabalho belíssimo, é alguma coisa grandiosa, faz parte da minha vida desde 1969. Eu sou muito feliz com Deus e sou feliz aos poucos. Tem gente que é feliz uma vez só, termina, não sabe mais o que faz com a felicidade. Eu sou feliz aos poucos. Eu sou feliz na escola, eu sou feliz no culto, eu sou feliz na oração, eu sou feliz no serviço. Eu sou feliz aos poucos. Vou fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É aos poucos. Tudo meu foi muito limitado, é por isso que eu cheguei a essa estatura gigantesca de um pé de machixe. Mas eu louvo a Deus por isto. O nosso tema, meus amados irmãos, a mordomia do trabalho, a lição número 9, para domingo próximo, mordomia do trabalho. O trabalho é algo extraordinário, o trabalho é bom, o trabalho é compensador, o trabalho é moralizador, o trabalho é algo extraordinário. Gosto de trabalho, gosto de trabalhar, gosto de quem trabalha. E é muito bom. A gente sabe que tudo tem uma fase, mas eu não tive praticamente nenhuma fase que não trabalhasse. O meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, minha mãe casou com um homem da roça. Meu pai era um homem da cidade pequena, mas ele era um construtor, vivia na cidade. Aí a minha mãe casou com um homem da roça, ele levou a gente, levou minha mãe de volta para o roçado. E, é claro, os filhos foram juntos. E nós crescemos, eu cresci assim, trabalhando desde cedo. Sempre trabalhei. Agora já estou com 67 anos, aposentado e, pasmem, mas eu nunca tirei um mês de férias na minha vida. Me acho muito bem, não tenho problemas com o trabalho nem com o descanso. Sei trabalhar, sei descansar, conheço meus limites e, devido a esse conhecimento do meu corpo, da minha vida, dos meus limites, do meu relógio biológico, não estou estafado. Tem gente que fica com uma pilha de nervo. Eu não tenho nada disto, graças ao meu Deus. 67 nos coros. 67 anos nos coros. Nunca tirei um mês de férias. O mês que eu não trabalhei é por estar desempregado. Eu era comerciário, o comerciário vendia as férias e eu fazia isso durante toda a vida. Bom, o nosso tema, mordomia do trabalho. Para quem não gosta de trabalhar, é dia de ir para a praia, porque se for para a escola vai se aborrecer. O texto áureo, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10. O trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Muito bom, muito bom. E a leitura em classe, meus amados, na lição, você que está com a lição nas mãos,
você viu que tem uma deficiência. O primeiro versículo, que deveria ser o 6, na verdade é o texto do versículo 7. Hoje é tudo montado, tudo feito, monta, salva, dá um print, aí o print saiu pela culatra. Mas aqui, no lugar do versículo 6, está aqui a redação do versículo 7. E nós vamos pela palavra, aqui, versículo 6. 2 Tessalonicenses 3:6 diz: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por o nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua santa palavra. Abençoa os meus irmãos. Toma, Senhor, em tuas santas mãos nossas vidas. Nos dá graça e virtude para te servir. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a seriedade na Igreja de Jesus Cristo é uma realidade desde os primórdios. A Igreja de Jesus, ela não nasceu como uma seita programada. Hoje existe a seita programada. Outro dia, um sujeito que eu conheço, não sei o nome dele, não sei, mas eu o conheço, ele foi pedir a uma senhora bem-sucedida, uma senhora que tem dinheiro, e ele foi pedir a esta senhora descrente ajuda para montar uma igreja. Já pensou aonde chegamos? São seitas, são organizações de pessoas que têm 1000 projetos pessoais e eles chegam a essa loucura. Mas a Igreja de Jesus Cristo não é uma organização que nasceu como uma seita programada. Vai ser assim, em tal tempo a gente faz isso, depois a gente remodela, faz assim, depois a gente reorganiza, faz assim, a gente dá um trato, faz isso. Não. A Igreja de Jesus foi o trabalho da sua alma, na expressão do profeta Isaías. O profeta Isaías, descrevendo profeticamente todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que o que vem depois. E ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, a Igreja de Jesus, ela não tinha e não tem, nunca teve, uma programação para dizer como fazer. Olha, nós vamos, o nosso projeto, porque ela não é um projeto de homens, é um projeto divino, um projeto eterno, um projeto que nasceu na eternidade. Nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo e o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, as coisas de Deus que a gente não compreende. Então, é simplesmente louvar a Deus, glorificar a Deus e fazer. Então, é muito bom. A igreja não teve projeto, não teve uma estrutura. Vamos fazer aqui um protótipo, fazer aqui um estatuto. Não tinha. Então, era o seguinte, o Senhor Jesus pregou a palavra,
cumpriu a sua missão, foi sacrificado por nós como a nossa Páscoa e a igreja fica instituída. A igreja está instituída. Agora, o trabalho dos homens iriam constituir a igreja como organização. Cristo institui. A igreja é instituída em Jesus, com a sua palavra, com o seu poder, com a sua doutrina, com o seu espírito. A igreja é instituída. E com a presença das pessoas, com a organização humana, ela é constituída. E, ao ser constituída, os discípulos, aqueles apóstolos de Jesus Cristo, a maioria dos apóstolos continuaram fazendo trabalho exclusivamente espiritual. Pedro, Tiago, João. Não, no começo, no momento da morte de Jesus, naquela inquietação que todo mundo estava sem saber o que ia acontecer, eles resolveram trabalhar. Mas Jesus ressuscitou. Passou 40 dias se apresentando a eles muitas vezes e instruindo o que ia acontecer, o que deveria acontecer com a igreja constituída, que já estava instituída, mas seria, portanto, formada como um elemento social. Resultado, aqueles apóstolos não voltaram a pescar, não voltaram à sua atividade. Mas o apóstolo Paulo, que na época era um fariseu e possivelmente não trabalhava, porque a família com certeza era bem-sucedida, na condição de fariseu, é muito provável que o Paulo, o Saulo, tivesse apenas trabalhos religiosos, formais ou informais, mas não temos, apesar do ofício, porque ofício em Israel era de pai para filho. Quem trabalhava com cerâmica seguia aquele ofício. Quem trabalhava com carpintaria, o José, seguia aquele ofício. Não temos nada na Bíblia, mas é provável que o pai de José já fosse um carpinteiro. Bom, em Israel tinha estas possibilidades. O ofício, a ocupação de uma família se prolongava, ela se projetava por gerações. Bom, os discípulos de Jesus, que haviam largado tudo, foi a minha doutrina ontem, os discípulos de Jesus, que haviam largado tudo quando convocados, não voltaram ao serviço material. Mas o Saulo, que se converteu depois, 4 ou 5 anos após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha um ofício que era uma espécie de herança familiar. Todos os judeus ensinavam os seus filhos as suas profissões, seus ofícios. O pai ensinava o filho, e este filho já ensinava o neto do seu pai, o seu próprio filho, e assim por diante. Quando Paulo está na missão como apóstolo de Jesus, trabalhando entre os gentios e sendo observado e incriminado injustamente todos os dias, ele evitou falar em oferta, levantar oferta para si, cobrar alguma assistência. Ele evitou. Ele trabalhava na obra de Deus e trabalhava para o sustento pessoal. Como em Tessalônica, como lá surgiu os problemas daqueles desocupados que querem assumir missões, querem assumir profissões na igreja como se fosse um feudo espiritual ou uma atividade pública, jurídica, governamental, houve este ensino da parte de Paulo. Chegou a ele, tudo era comunicado, e chegou a ele que haviam alguns desordenados em Tessalônica, e esses desordenados estavam criando problemas à imagem da igreja e ao serviço dos discípulos. Estavam perturbando a ordem.
Em outras palavras, o Paulo, nesta leitura que fizemos, ele diz: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evite que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não conforme o que recebeu da gente. A boa instrução, o bom exemplo, o bom ensinamento. Bom, então, agora é que vem. E vocês mesmos, aí ele evoca o exemplo. Vocês bem sabeis, porque vós mesmos sabeis como convém nos imitar. Pois nós não nos ouvemos desordenadamente aí entre vós. É um homem de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, com um exemplo de vida e uma cobrança legítima. O que vocês aprenderam é diferente. O que vocês receberam não comporta esse tipo de atitude. Eu gosto, eu acho bom, acho prático. E o corpo da nossa lição é muito bom, os comentários muito oportunos, e nós vamos aos comentários. Mas, ainda no texto lido, irmãos, no versículo 12, ainda em relação aos desordenados, ele diz: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ou seja, aqueles que no começo da leitura são apontados, denunciados como desordenados, aqui não são escorraçados, são orientados a se encaixar, a se pautar pelo que foi transmitido até então. Então, a esses tais, porém, mandamos e exortamos, ou seja, nós não vamos deixar de reprovar as atitudes reprováveis e não vamos deixar de tentar ser úteis ajudando a eles. Nós queremos ajudar de alguma maneira a eles. Esses tais, trabalhando, que eles entendam que é trabalhando, que é sossegado, que é vivendo em paz, que eles devem comer o seu próprio pão, buscar o seu sustento. E vós, irmãos, a finalização, lindíssimo isso aqui, e tem um conteúdo instrutivo profundíssimo. Ele diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, no versículo 12, no versículo 6, ele diz: vocês não se envolvam com os desordenados, qualquer desordenado. Mandamos-vos, porém, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, ou seja, vos separeis, se separem de qualquer um que anda desordenado e não conforme a tradição que nós instruímos, que nós repartimos, que nós divulgamos. Então, aqui ele manda, olha, não encoraje a atitude irresponsável de ninguém. No versículo 12, diz: a esses tais, a gente não abre mão de exortar, que eles tomem juízo, que eles aprendam a viver como gente, tenham o nosso exemplo como um vigor, como uma ferramenta, um recurso, alguma coisa, olhar para nós e andar como a gente anda. Mas vocês não cansem de fazer o bem. Ou seja, se o sujeito é desordenado, você se separe dele e não dê nada. Mas se o sujeito é necessitado, você chegue junto e faça tudo o que estiver ao seu alcance. Não vos canseis de fazer o bem. Eu acho lindo, tem um profundo senso de responsabilidade cristã, porque nós devemos fazer o bem aos nossos irmãos, carentes, necessitados, que justifica esta nossa tomada de posicionamento chegando junto.
Muito bom. É bom, mas é muito bom você se fixar no texto. Eu sou um desencorajador para aquele investimento ou pegar o dinheiro e jogar fora, comprando Bíblia de estudo. Tem a Bíblia que diz tudo para o homem, a Bíblia que diz tudo para a mulher, a Bíblia que diz tudo para o pastor, a Bíblia que diz tudo que todo mundo quer. Olha, irmãos, eu comprei. Eu não seria decente, nem ao menos decente, se eu estivesse dizendo isto sem conhecer. Eu comprei 27 Bíblias de estudo. Mas não tem nenhuma dessas 27 Bíblias de estudo que sejam superiores à Bíblia mais simples, quando o seu interesse é na palavra de Deus. Se o seu interesse é boa literatura, compre. Mas se o seu interesse é a palavra de Deus, leia um texto desse 2, 3, 4, 5 vezes, meditando e comparando com outros temas teológicos e instrutivos dos servos de nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo e no Novo Testamento, e tire suas conclusões. Você pode não chegar a ser famoso, mas você jamais seria inútil ou iludido. A linguagem é por mais franca possível. Alguns não gostam, e eu admito. Porque, irmãos, nós vivemos a geração da enrolação, da enganação. Pastores que não têm coragem de administrar os seus rebanhos com seriedade, com tranquilidade, porque tem concorrência. Eu não reconheço concorrência para a Igreja de Jesus, só reconheço concorrência em seitas diabólicas. A Igreja de Jesus não tem concorrente, porque não tem nenhum outro que ofereça salvação. Então não tem concorrente. Só tem salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem oferece riqueza está mentindo, porque riqueza é alguma coisa muito diferente de promessa geral, generalizada para alguém. Não ofereço, você não pode oferecer isso, porque Deus não ofereceu, Deus não disse. Deus não disse. Ah, mas está escrito, onde pisar a planta do vosso pé? Para uma nação que Deus formou para o seu louvor, e não para uma igreja formada por peregrinos. Vamos para a introdução. Eu fico falando muito e eu acho bom, e sou solto mesmo, falo à vontade, mas você fica no prejuízo. O assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden, Gênesis 2:15. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Vale muito trabalhar, vale muito ajudar, vale muito viver bem. E não tem outra forma, a não ser com desonestidade. E quem é desonesto, uma hora a casa cai. O primeiro tópico, meus amados, é o trabalho de Deus na Bíblia. O trabalho de Deus é lindo, é maravilhoso. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres humanos em 6 dias. Êxodo 20, versículo 11, Neemias 9:6. Ou seja, ela inicia a história da salvação revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, é a teoria do Big Bang. Por acaso, tudo se organizou no cosmos, mas a palavra de Deus mostra que, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Salmo 10, versículo 4, e Salmo 14, versículo 1, e Salmo 53, versículo 1. Aqui é a negação dos ímpios. E deixa eu dizer uma coisa, parece absurdo, principalmente dito por um pastor, por um professor,
de teologia, professor de Bíblia de teologia, conhecido pela sua, às vezes, insanidade em dizer o que pensa no meio de uma gente que gosta de ser enganado? Bom, mas o ímpio chamou aquela explosão de Big Bang, como se fosse o barulho, é como se fosse a tradução de um barulho de uma explosão. Big Bang. Não sei por que chegaram a essa conclusão. Quem é que entende cabeça de cientista? Bom, eu iria dizer que não houve esta explosão. Se os homens hoje estão trabalhando com explosão, os homens estão implodindo montanhas. Os homens estão implodindo por baixo, tudo controlado. Se o homem tem capacidade de implodir uma grande estrutura que foi construída há 100 anos, 200 anos, 500 anos, e ele não abala as construções, as estruturas próximas pela sua técnica de implosão, o meu Deus não podia implodir e explodir o que quisesse, tudo debaixo do seu controle? Podia e pode. Mas a Bíblia diz que ele criou, e eu não entraria no mérito de conhecer o método. Eu não entraria no mérito querendo especular o método. O meu Deus, o nosso Deus, ele é poderoso o suficiente e a Bíblia é clara o suficiente. Entendemos, pela fé entendemos que os mundos, plural, mundos, plural, foram criados pela sua palavra. Então, o modus operandi, o método da criação, não me compete. Agora, o ímpio quer negar e, para ter algum valor a sua negativa, a sua negação, ele inventa alguma coisa. O item 2 diz: o trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras dizem que Deus, o Pai, formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. Gênesis 2:7. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas no céu e na terra, pois tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano na grande obra da criação. Jó 33:4. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Para entender a expressão do próprio Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu nunca tive grandes dificuldades em entender a doutrina, o conceito teológico do imago Dei, a imagem de Deus, e nunca fui atrás de pormenor, porque não tem. Ou o sujeito se atém às Escrituras, ou não se contém, vai dizer coisas que não pode provar. E é muito desnecessário estar cogitando o que já aconteceu e Deus fez pelo seu poder. Eu tenho mais o que fazer. E é bom se ocupar. O item 3. Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Evangelho de João 5:17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Salmo 24, versículo 1, Salmo 65, versículos 9 e 10, Salmo 104, versículo 30 e Isaías 64:4. Ou seja, a Bíblia está eivada de referências ao trabalho, à forma de Deus agir em benefício
da sua criação e da sua criatura, o ser humano. Tudo foi programado na eternidade. O método não foi revelado, em muitos casos, e não nos compete especular. O segundo tópico, meus amados, aqui é a Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho. O homem foi criado para o trabalho. Eu já ouvi muitas vezes, todos nós já ouvimos, vocês ouviram, muita gente ouviu. Se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu mataria. O outro desordenado, preguiçoso, lá de Tessalônica, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu mataria quem inventou o trabalho. O desordenado, ele tem seus rompantes. Mas acontece o seguinte, o trabalho é muito bom. O trabalho nos proporciona aquilo que não necessitamos. O trabalho nos mantém ocupados, produtivos. O trabalho é muito bom. Trabalhar é muito bom. E o trabalho não está associado com o pecado. O que está associado com o pecado é o cansaço, é a fadiga, é o insucesso. O trabalho não está associado com o pecado, porque quando Deus criou o homem, Deus já ordenou o trabalho, para o homem trabalhar. O homem trabalhar, produzir, ser criativo. Então, o trabalho não está associado ao pecado. O que está associado ao pecado é o cansaço, é a fadiga, é o desgaste e não o trabalho. O exemplo, se eu posso ser exemplo em alguma coisa para alguma pessoa, 67 aninhos nos coros, nunca tive um mês de férias, morando nesta nossa capital, Fortaleza, a capital do estado do Ceará, aqui desde a minha juventude. Cheguei aqui solteiro, com 20 anos. Então, meus queridos irmãos, trabalho não está associado ao pecado. O que está associado ao pecado seria o desgaste, o cansaço, o definhamento e a morte. Deus é cheio de bondade. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte de sua vida. Gênesis 2:5. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Para o lavrar. O que é lavrar? Plantar, fazer a poda, fazer as coisas necessárias. Isso é o lavrar. E o guardar, proteger. Pode ter aqui uma pequena indicação de que o mal entraria. Porque se não houvesse o mal, o homem ia proteger de quê? Então, Deus, na sua maravilhosa bondade, ele dá, vez por outra, ele libera uma coisinha, abre um pouquinho para a gente ver o que vem depois, o que está lá no seu lugar secreto. Então, por que ele botou o homem para lavrar? Para o lavrar, referência ao jardim, colocou o homem ali para o lavrar e o guardar, ou seja, trabalhar e proteger, assistir, proteger. Há uma indicação de que o mal ia surgir e o homem nem entendeu por que ele ia ser guardador do jardim. Depois deste episódio, algum tempo aí, quem sabe um século, o Caim mata o Abel e Deus pergunta ao Caim pelo Abel e diz, eu não sou guardador dele não, porque o guardar é proteger. O segundo item aqui, meus amados, é o trabalho antes da queda. As duas primeiras atividades laborais, de labor, a gente escuta muito falar labor, labuta, labório, pró-labório, a questão a retirada patronal, coisas assim. Então,
foram lavrar e guardar a terra, guardar, lavrar e guardar. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, sem doença e principalmente sem o perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. O trabalho não é uma consequência, um castigo. Você vai trabalhar, agora você vai saber o que... Não. O problema é que o sujeito ia se cansar, tem o cansaço, a fadiga, e, além de tudo, ainda ia ter dificuldades, porque a terra ia produzir a erva daninha, a terra ia produzir espinhos e cardos, o homem teria suas dificuldades, o pós-queda. E não, o trabalho não foi dado como um castigo. O trabalho foi dado como uma bênção. Aqui, meus amados, no item 3, o trabalho depois da queda, infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. Houve distorções em tudo, tudo houve prejuízo. O homem foi prejudicado em tudo. Aí, 3.1, medo e maldição. O medo e a maldição. O homem teve medo do próprio Deus, foi se esconder, né? O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas e emocionais aqui, entre um parêntese aqui, porque o medo produz esse tipo de coisa. Ainda tem a chamada síndrome do pânico, que é ataques agudos do medo, muitas vezes injustificados, injustificáveis. Eu tive uma experiência no trabalho. Uma senhora, ela distanciada do evangelho e sofrendo horrores. E eu sempre tive a oportunidade de falar alguma coisa sobre o poder de Deus, e ela pediu oração e tal, e uma das oportunidades eu disse, olha, a senhora não tem jeito, não. O médico doido, o paciente apavorado. O seu problema não tem jeito, não. Se você comprasse, pudesse andar com a Pague-Menos, então, cada loucura, se você pudesse comprar e andar com a Pague-Menos na sua bolsa, para onde você fosse, você ainda ia estar assim, não tem jeito. Ou você se reconcilia com o Senhor, ou vai só piorar. Eu já estava sabendo a história dela toda. E, na verdade, aquela mulher só teve felicidade quando se reconciliou com o Senhor Jesus. E foi uma grande bênção. E ficaram gostando muito de mim, e eu era uma espécie de protetor para eles. E eu louvo a Deus, irmãos, porque não adianta eu enganar. O sujeito se distancia, atola o pé na jaca do pecado, só não faz santo porque não sabe fazer em cavazinha do sovaco. Só não sabe trabalhar debaixo do braço do santinho. Mas faz miséria, conhecendo toda a verdade, conhecendo Jesus. Aí ele adoece, vem todas as... E eu disse, não tem jeito não, não tem jeito. Ou você se reconcilia com Jesus, só vai piorar. E foi mesmo, foi uma maravilha quando ela se reconciliou com o Senhor Jesus. A família toda uma bênção, mudou tudo. Porque Jesus é isso, transforma. Então aqui, a questão dos medos. Perdeu a autoridade, o homem perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Deus, na sua franqueza, na sua grandeza, diz, a terra está amaldiçoada por causa de ti. A terra agora vai produzir cardos, espinhos, a terra vai produzir, vai ser danosa a terra. O 3.2 é a ecologia. A ecologia foi mudada, as condições ambientais foram transformadas.
Romanos, aqui a citação, Romanos 8:20, fala sobre isto. A criação geme, a criação sofre, a criação lamenta, a criação tem lá o seu prejuízo por causa da nossa presença do homem. Romanos 8:20 mostra que a natureza ficou comprometida por causa desta maldição. O versículo diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Vaidade é uma palavra vasta nesse contexto. Não por sua própria vontade, mas por causa daquilo que o sujeitou, o pecado. A natureza foi prejudicada pela nossa atitude, pela atitude do homem criado como a imagem de Deus, mas teve deles que ficou muito parecido com o diabo. Muito parecidos com o diabo. Mas como é a aparência do diabo? Eu não sei. Fisicamente, quando o diabo assume, eu não sei como é que ele é. Mas as atitudes dele são sempre nocivas, são sempre corruptas, são sempre miseráveis. Então, aqui esta referência à ecologia, Romanos 8:9. E, em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. No lugar dele ter um esforço mínimo e produzir o máximo por causa da bênção de Deus e estar livre do pecado, não, ele passou a se esforçar ao máximo e produzir o mínimo. As coisas invertem, né? Trabalhando muito e ganhando pouco. E no Antigo Testamento ainda tinha o povo lá vivendo a vida de miséria, aí o profeta disse, não vai adiantar não, vai receber o dinheiro, bota em cima e cai embaixo, é como se o saco tivesse furado, vai receber, não vai ter vantagem nenhuma a se afastar de Deus, foi só miséria, e é só o que acontece ainda hoje. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, Gênesis 3:17. O que era leve, suave e agradável por causa do pecado tornou-se pesado, que era o trabalho, o prazer de dominar. Tornou-se pesado, brutal e desagradável. O 3.3, o trabalho tornou-se desgastante. Este versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Gênesis 3:19. Uma grande dificuldade para o homem, até que volte à terra, ou seja, só sufoco. A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas, cansadas por causa de sua atividade profissional? Aí é tão estressado, aí fica uma pilha de nervo. Em linguagem nordestino, meu pessoal, dando coice no vento. O sujeito chega, pai, por quê? O cara solta o berreiro, porque já está uma pilha de nervo. O pecado, junto com o cansaço, com a falta de esperança, com a falta de educação, que nesta hora mistura tudo, é um coquetel de maldades. Aqui, quantas pessoas estão nessa condição? Os consultórios médicos estão lotados de pessoas com estafa. Qual é o problema? Você está estafado, doutor. Mas eu sou doutor, mesmo assim está estafado. O doutor tratando do outro. É estafa, é estresse, você está estressado. Eu não estou estressado. Há textos na Bíblia que nos lembra de tal realidade. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para, com ele, os afligir. Aqui era um rei que estava estressado. Pecou, errou, cresceu, se orgulhou, atolou o pé no pecado, abandonou a simplicidade da fé revelada e foi montar um harém, se torna o mais sábio e depois o maior dos imbecis.
sujeito com 1000 mulheres e 1000 sogras. Não precisa outra palavra, precisa mais nada. Era o mais sábio do Oriente, tornou-se o pior dos imbecis. 1000 mulheres, 1000 sogras e uma prole de filhos desordenados, alguns que não tinham a menor condição de conviver com ele. Um desastre. Esta é a descrição do sábio Salomão. Enquanto serviu a Deus, foi sábio. Tudo que ele escreveu ainda hoje é importante para mim e para você. Mas o seu fim foi trágico. O Eclesiastes, ele descreve, eu não sei se vale a pena, porque o cavalo morre, eu também vou morrer, eu e o cavalo somos parecidos. É uma loucura. Era o estresse de um rei, o maior dos sábios que se tornou o pior dos tolos. Aqui, meus queridos, é muito difícil a questão. O Salomão descrevendo a condição do ser humano, Eclesiastes 3:10. Jó também declarou, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. O Jó era a sua poesia, o seu dito aqui, é se referindo à falta de atividade em outro plano. Não se conhece. Hoje nós sabemos que pelo menos os salvos vão ter atividade para o resto da vida, para o resto da eternidade, louvando e bendizendo a Deus. Mas, não existia essa revelação, e o Jó diz, porque do pó não procede a aflição, ou seja, ali não tem sufoco, mas também não tem vantagem. Ele está falando do fim da vida física. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Jó 5, 6 e 7. O terceiro tópico é o princípio cristão. Princípios cristãos para o trabalho. Um cristão decente, ele trabalha até para os outros mesmo, para ajudar. Princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço. Alguns se esforçam bem menos, o trabalho é mais leve, o ambiente é mais tranquilo, mas não tem. Todo o trabalho tem um esforço, ou braçal, físico ou mental. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o cumprimento e o comprometimento do trabalho são uma característica de disciplina e métodos diante da vida. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. Gênesis 3:19. Um princípio, e é realmente agradável, porque eu não conheço, graças ao meu Deus, mas eu tenho certeza que é terrível ser humilhado. Aí trabalhar, vagabundo, até quando? É horrível. É horrível. O indivíduo que outrora tinha, o preguiçoso que casava com uma mocinha porque tinha família bem de vida, o sujeito que casou com a viúva porque já tinha estabilidade, muitos que buscavam esse tipo de coisa, mas é humilhante para o homem, para a mulher. As mulheres hoje, pelo brilhantismo da mulher hoje, a mulher não suporta mais a ideia de ser serviçal do lar na dependência de um marido safado. Agora, imagina o marido depender da mulher. É humilhante. Então, o trabalho, ele enobrece, dignifica, é uma grandeza. O item 2, o trabalho deve ser diuturno, ou seja, trabalha de dia, trabalha de noite e trabalha oportunamente. Eu já trabalhei de dia, já trabalhei de noite, já trabalhei viajando. Ainda, o meu segundo trabalho aqui em Fortaleza, em 1974, em 74, eu
trabalhava num banco, limpando o chão. Trabalhei no BNB, limpando o chão, limpando o banheiro. Eu trabalhava de manhã, preparava as coisas tudo para os funcionários entrarem. Aí, depois, funcionários saíram para o almoço, 12 horas, e nós trabalhávamos de 12 às 2. E quando eles saíam às 16 horas, aliás, às 18 horas, a gente trabalhava até 9 da noite. Então, um trabalho difícil, um trabalho ruim, e assim, por horários. Agora, meus irmãos, foi honroso. Estou dizendo aqui com muita honra. Fui faxineiro de banco, limpei cocô no Banco do Nordeste do Brasil. O item 2, aliás, o item 2, trabalho diuturno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde. Salmo 104, a Bíblia revela tudo, fala de tudo um pouco. Até a noite. 2 Tessalonicenses 3:9, aqui é o Paulo dizendo que trabalhou noite e dia. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Salmo 128, versículo 2. Falando do homem que constitui a família, que enche a aljava, que os seus filhos são comparados às flechas do caçador. O caçador aljava nas costas e puxava a flecha aqui por cima do ombro. Então, a palavra de Deus, rica em tudo. O item 3, não ser pesado a ninguém. Não ser pesado a ninguém, não ficar na dependência, é isso que significa. Outro princípio é exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses 3:8. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. É muito bom ser beneficiado, ser ajudado, é muito bom, mas é muito bom. Agora, é vergonhoso e trágico explorar quem quer que seja. O item 4 aqui, meus amados, é o preguiçoso não deveria comer. A doutrina de Paulo. Paulo era pau para dar em doido para preguiçoso. Não era nada mole para preguiçoso. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se estivesse trabalhando. A Bíblia é muito clara nesse respeito, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É a palavra de Deus. Nada é fácil. Nada é fácil. Há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Vai ter com a formiga preguiçoso. Você não se espelha no seu pai. Você não se espelha na sua mãe. Você não se espelha em alguém que você conheça que é sério. Pois se espelhe no animal, no inseto. Vai, observa a criação, a natureza. É a palavra de Deus que não encoraja em coisa nenhuma, em momento nenhum, a malandragem, a pilantragem, a molecagem. O item 5 aqui é relações de emprego e empregadores. Empregados e empregadores. Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus. Nisto a gente sabe que não funciona muito bem. Tem uns cristãos sufocados e tal, aí arranja um emprego com o irmão. O irmão trabalha ali, está bem, sabe que o outro está desempregado, aponta, leva ele lá, faz a ficha, né? Leva o currículo, faz aquela coisa. Mas o sujeito, em pouco tempo, bota as unhas de fora, já começa a reclamar, nem parece que chegou ali tremendo de fome, agora está todo... Então, é muito bom um cristão
ser cristão também em relação ao trabalho. Ser agradecido a Deus, ser coerente no que faz, tratar bem. Os patrões cristãos. A orientação e mandamento de Deus para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6:9. Orientação de Deus ao patronal. Orientação patronal. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus. Tiago 5. Tiago era outro muito difícil. Tiago foi muito difícil em relação a isso. Até com cristãos desordenados, ele disse, vocês ficam aí paparicando os ricos e não se tocam que os ricos é quem mais faz injustiça. E quando a gente avalia nossa realidade ocidental, e principalmente no Brasil, como tem injustiça da parte do rico. O rico é quem menos paga imposto, o rico tem isenção de tudo. O rico vai, doutor, olha aqui, aí trata os dentes, desconta no imposto de renda. O rico é desconto que não acaba mais. Isso é injusto, porque pobre paga imposto do açúcar, pobre paga o imposto do feijão, do arroz, do que ele consome, mesmo que seja tão pouco. Então, Tiago diz, vocês ficam aí paparicando rico, e rico fazendo injustiça com vocês. É melhor ter temor de Deus. Os termos do Tiago, é claro que são outros. São outros. Tiago, capítulo 5, versículos 4 e 6. O 5.2, empregados cristãos. Também a orientação para empregado, para deixar de ser miserável, preguiçoso, injusto, e ainda guarda tudo. Na hora que eu sair daqui, eu lasco meu patrão, boto na justiça de trabalho. Há também orientação e mandamento para os empregados. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade para com o Senhor e não para com os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. O sujeito arranja um emprego, chega lá, se humilha e tal, quando melhora a situação, aí pede aumento. Não tem aumento. Eu conheço isso, eu vi isso acontecer. O sujeito, o patrão ofereceu aumento, não, senhor, eu quero lá isto. Chegou ali humilhado, humilde, que fazia pena. Humilde, que até dava para acreditar que era realmente um discípulo, um fiel. Agora, com as contas em dia, um pouquinho de dinheiro guardado e o cabelo fino, bem tratado, agora ficam fazendo chantagem, quando não roubam, porque ainda tem alguns que roubam, não desfalcam, não se preocupam em preservar o bem, a lei, o patrimônio, a lei. Aqui eu ganho uma merreca, vou me preocupar com isso. Então, é impróprio um cristão agir assim. Isso é atitude de desordenado, e não de quem tem tão boa instrução como os servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 8. Os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso de trabalho. Antes, devem executá-lo como se fossem ao Senhor. Eu cheguei aqui em 1972 e tinha uma empresa, não vou dizer nomes, que ainda alguém pode lembrar, mas tinha uma empresa de uns crentes, e esta empresa era uma sapataria, uma loja de calçados, na época não se chamava sapataria, uma loja de calçados. E o sujeito lá
empregava os irmãos, empregou alguns crentes lá. E ele passou. Naquele tempo, a igreja era bem simples, os crentes, a maioria se conheciam e, além de se conhecer, ainda se honravam. E ele disse: olha, quando alguém da igreja vier aqui comprar, você dá um desconto. Um desconto, 10% de desconto e tal. Aí, aqueles empregados dele começaram a vender. E começaram a vender e as toda nota era com desconto de 10%. Os caras davam desconto pro forma e comiam ali, roubavam. E essa loja fechou. Mas não foi assim, rapidinho. Ele disse, aqui, olha, tem tão pouco crente na nossa cidade ainda, e aqui não entra ninguém que não seja crente. Só quem está comprando aqui é o pessoal da igreja, porque o sujeito vendia o par de calçados, tirava a nota e botava o desconto ali como se o cliente tivesse sido beneficiado. Não era nota, era um talãozinho, um bloquinho, um talãozinho. Então, a loja fechou. 1972, quando eu cheguei aqui, eu conheci essa história. A loja era na Senador Pompeu, não dá o endereço, não. Então, meus queridos, é bom a gente aprender, é bom a gente viver, é bom a gente ter temor de Deus e ser grato, principalmente ser grato. O 5.3 aqui não se submeta ao trabalho vil. Isso aqui é algo muito sério, muito sério. O trabalho escravo, eu não devo aceitar, nem você. Exploração laboral infantil não se deve aceitar, porque a empresa, o indivíduo que hoje emprega uma criança, impede que ela se eduque, se prepare para o amanhã, ela vai terminar na rua, carregando coisa, reciclando. Trabalho escravo, o adulto sem direitos. Trabalho infantil, a criança sem o respeito à sua condição, à sua faixa etária, à sua necessidade de formação e preparação para a vida. Aí vem, bem como ofícios oriundos do vício e do crime. Aí ele cita aqui prostituição, que são abominações ao Senhor. Pessoas que se cedem. Eu conheci na minha igreja um homem nos anos 70. Aí o homem tinha 3 filhos, e era uma menina e 2 meninos. Aí ficou desempregado, aí começou a fazer ficha nas indústrias, nas empresas, arranjou um emprego numa empresa distribuidora de bebida. E botaram este homem da minha igreja, no Templo Sede, para ir vender, para atender cabaré, para atender casas noturnas na orla marítima. Eu não sei se foi por isto, mas aquele cara se desorganizou familiar, se desorganizou em termos espirituais, até a morte. Ele morreu há 3, 4 anos. Mas até a morte foi um verdadeiro desastre. Foi um verdadeiro desastre. Então, emprego maligno, portas que Deus não abriu. Eu conheci um pastor, esse muito interessante, só que era muito rudezinho. Era muito rudezinho, era muito simplesinho. O sujeito arranjou um emprego numa empresa não, numa organização clandestina. Aí ele disse, pastor, eu tinha pedido oração, pastor, arranjei emprego. Arranjei um emprego, pastor. Foi, meu filho, foi. Onde foi? Foi no jogo do bicho. No jogo do... Não, senhor, você não... Você acredita que Deus ia botar um filho dele para ser porteiro do inferno? Aí eu falo, camarada rude. Você acreditaria que Deus ia colocar um filho dele para ser porteiro do inferno? Não, pastor, não ia acreditar. Pois então Deus não abriu essa porta para você.
Deus não ia botar você, um recém-convertido, para trabalhar no jogo do bicho. E esse jogo do bicho não era aqui no Ceará, porque o jogo do bicho aqui foi uma coisa clandestina, mas tinha uma qualidade. Esse jogo do bicho não era no Ceará e ele estava associado com muitos males, incluindo tráfico de drogas. Aí o pastor disse: não, meu filho, Deus não abriu essa porta para você, não. Ele me contando e eu morrendo de rir. Deus não abriu essa porta para você, porque Deus não colocaria um filho dele para ser porteiro do inferno. Então, meus amados, a gente aprende na palavra de Deus e na experiência dos outros. Aqui, a prostituição é um terror, não se pode jamais aceitar. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado. A conclusão: nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural, a partir da sua palavra. Ao expressar a sua vontade, tudo passou a existir. Assim, ele criou o homem pelo seu poder. Criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e ajudando o próximo. Ele usa esse vício, o homem abençoa. Você vai abençoar a obra de Deus? Eu conheci um sujeito que perdeu, o cara perdeu totalmente a capacidade, estava com Alzheimer último grau, morreu assim, e ele ainda falava, quando ainda estava falando, ele dizia: Jesus, abençoa Deus, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa Deus. Então, aqui o sujeito está abençoando a obra de Deus. Eu não consigo, apesar de que está no meio dessa cachorrada aí, de vez em quando a gente se confunde com a terminologia de perverso. Mas, queridos irmãos, se satisfaçam em ajudar. Eu não posso abençoar, eu abençoo o quê? Eu posso ajudar. Então, estenda as mãos, ajude, faça alguma coisa e Deus será contigo. Esta era a contribuição de hoje. Eu acho que tem dias que o tema é mais leve, mais tranquilo, mas a lição muito extensa e talvez seja necessário mais prudência ao ensinar. Eu mesmo me enrolo todinho dando aula, porque os indivíduos, os alunos perguntam demais e eu quero sempre responder, termino não executando, não lendo total. Eu gosto de fazer isso até para honrar o escritor. Deus abençoe vocês, Deus guarde a vida de vocês e, se o Senhor permitir, final de semana a gente volta. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelos meus irmãos, pelos meus ajudadores, pelos meus pais, no Senhor, os meus filhos na graça. Querido Deus, santo e bondoso, abençoa nossa família, nossos familiares. Meu Senhor, toda a tua igreja e todos os envolvidos na escola bíblica dominical. Querido Pai, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe. A paz do Senhor.